Então, seja bem-vindo. Faz a leitura, você ou não? Não, pode fazer você, quiser a leitura, a prece. Então, uma mensagem pequenininha aqui. Vamos ver. Ação da prece. Por André Luiz. Você é o lavrador, o outro é o campo. Você planta, o outro produz. Você é o celeiro, o outro é o cliente. Você fornece, o outro adquire. Você é o ator, o outro é o público. Você representa, o outro observa. O outro é o microfone, você fala. O outro transmite, você é o artista. O outro é o instrumento, você toca. O outro responde, você é a paisagem. O outro é a objetiva, você surge. O outro fotografa, você é o acontecimento. O outro é a notícia, você age. O outro conta, auxilie quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para mas entre Deus e você e o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas. É por isso que oramos. É você, mais o seu merecimento está nos outros. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. André Luiz. Senhor, mais uma vez, reunidos, com propósito, de queremos conhecimento, entendermos o livro dos Espíritos, rogamos a Ti as Suas bênçãos, a Sua assistência para nós todos. Aqueles que ainda não chegaram, que sejam envolvidos pelas fórmulas vibratórias do Teu amor, Senhor. Nós, como porta-voz, te pedimos a assistência. Todos, para todos, sem distinção. Sabemos que alguns nomes foram citados por nossos irmãos aqui no grupo. Que os bons espíritos possam visitar o lar dessa criatura na rua Licínio Barcelos, bairro de Irajá. Que as almas bem-aventuradas se passem no coração da nossa irmã, envolvendo também a todos aqueles que nós conhecemos, doentinhos, que passam por provações que é necessário para o nosso crescimento maior. Graças a Deus, estamos por aberta a reunião do Espírito da noite. Que assim seja. Bom, eu estava. Eu botei agora o som, eu esqueci que eu tirei o som. Pois é, já, eu esqueci de comentar, de pedir, né? Mas vamos pedir agora, aproveitando as vibrações. Elisângela Gomes da Silva Medeiros de Souza, Rua Licínio Barcelos, 338, Casa 2, Irajá. Nós continuamos pedindo por ela, porque a Conceição me ligou um dia desse e falou que não está havendo muitas melhores, mas vamos tentando daqui, de alguma forma, ajudar, né? Uma hora vai ficar legal, né? Conceição é lá do Maravai? É que ela casou e foi morar lá poxa vida, Realengo, ela está morando perto do Guanabara de Realengo, né? Aquela rua principal ali, ela mora numa rua daquelas, é próximo ao Guanabara de Realengo. E essa pessoa é filha no namorado da Conceição, digamos assim, né? Sim. Bom, cadê a Elisa? Cadê a Consuelo? A Consuelo entrou e saiu, né? Deve ser problema de internet, né? Boa noite. A Elisa chegou, né? A A problema de Consuelo. internet, o computador não quer conectar, certo? Então eu tive que ir lá pegar outro fone para botar no celular.
Não tem entrar de jeito nenhum aqui. A Bom, internet aqui fora é muito ruim. importante você chegou, a Consuelo entrou e não ficou 10 segundos. Né? Deve ter caído também a internet dela, né? Então vamos lá, Elis. Já fizemos a prece, o Jorge fez a prece, já pedimos para aquela menina, né? Pedimos também para aqueles que estão em nossas mentes e corações, né? E hoje é o Livro dos Espíritos, estamos na pergunta 58. Ué, caramba, pulou aqui. 589, né? Isso. Isso. Deixa eu abrir o meu aqui. Embaixo. Tive que mudar tudo aqui expresso. Estou meio enrolado. Engraçado, não quer entrar de jeito nenhum. Aqui, realmente a internet aqui é meio capenga. Às vezes eu uso do meu 589. telefone, né? Às vezes eu uso do meu telefone. Porque tem hora que aqui também. Aí, espantosamente, o telefone está pegando a internet aqui de fora. Mas o computador não quer pegar. Não pegou, e eu não vou ficar tentando, acaba o estudo e não consegui. Então, estudo do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 11, dos 3 reinos. Nós estamos no reino, os minerais e as plantas, a pergunta 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. Subdotadas essas plantas de faculdade de pensar, têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, constituem a transição de uma para outra? É uma pergunta que Kardec faz, mas é muito difícil, até para os espíritos responderem. Complexa, né? É porque voltando do final para o início, né? A transição de uma. Nós não temos nem ideia. Né? Que me perdoe os espíritos, mas a maioria também não deve ter. Assim, né? Essa não é assim, tal, né? Aí a gente fica essa questão da transição, né, do animal para o homem, da planta, né, do mineral para a planta, olha essa questão complexa, difícil, que realmente nós não temos noção. Nós não temos ainda essa capacidade de pensar. Para falar a verdade, eu mesmo tenho dificuldade até em falar sobre esse assunto, né? Porque eu não estudei, eu não me lembro da minha escola. Na escola, a gente sempre era estuda botânica, eu não me lembro de ter estudado. Ou se estudei foi tão rápido assim que eu não peguei. Mas, por isso que eu peço a ajuda de vocês. Essas duas plantas aí, a sensitiva e a dionéia, a sensitiva é uma que eu acho que a gente encosta o dedo, ela, né, encolhe, não é isso? Ela se retrai, é isso? Ai! Aquela que a gente chama de Maria... Maria Dormideira, um negócio assim. Acho que é essa também, porque a gente encosta o dedinho, né? Há uma sensibilidade que faz ela se retrair. Mas isso aí não significa nada que é vontade, que é querer, não. Isso é dela. É dela. Digamos assim, é algo que na natureza dela tem, que quando ela sente a nossa aproximação, nossas vibrações, algo assim, né? Ela realmente se encolhe, mas não é ali um pensamento, ai meu Deus, a Elisa chegou, olha só, ela vai querer tocar em mim, arrancar uma folhinha, não tem nada disso, né? A gente tem que pensar assim, né? Então, algo assim bem mecânico, bem natural. E a Dioné é aquela que come mosquinha, come inseto, né? E tem gente, tá? Para provar que isso é tão mecânico, tem os engraçadinhos, que é o seguinte, ela abre aquela, entre aspas, boquinha dela, né? Que parece que é cheia de dente.
Tem uns engraçadinhos que pega a ponta de um lápis e vai lá e encosta. Aí a bichinha... Aí passa assim uns 2 minutos, não tem nada para me mastigar. Abre a boca. E vai o engraçadinho de lá, até que um determinado momento ela não fecha mais a boca, tá? Ela não está mais confiando, assim, não é que ela está pensando, não, mas que o alimento não está chegando, né? E ela abandona o negócio. Mas é interessante essa experiência, né? É interessante. E aí dá a impressão que ela pensa mesmo, estão me enganando. Não, nada disso. É algo bem mecânico que a sensitiva recolhe. E ela, como se alimenta, essa dioné é considerada uma planta carnívora, né? Como ela se alimenta de pequenos insetos, encostou ali, o que a sensitiva faz que se retrair, ela fecha ali a sua, entre aspas, boca, tem ali algum líquido, alguma coisa, tem um líquido ali que vai ajudar na decomposição do animalzinho. Eu não sei como ela vai absorver, né? Alguém que já estudou isso sabe como é feita a absorção do que ela necessita para sobreviver, né? Então é tudo mecânico. E o Kardec vai falar uma coisa aqui na sua, aqui no que ele fala, né? A sua observação aqui embaixo, que é muito interessante. É tudo muito mecânico mesmo. E quantas coisas nós, corpo humano, temos mecânico? Alguém fala, eu vou piscar, vou respirar, né? Não há vontade para isso. Nós não temos vontade para isso. Quando a gente fala, vou andar, não, às vezes a gente já está andando. Depois que nota que estava caminhando, estava sendo um lugar bonito, sai andando. Depois que nossa, eu estava ali naquela árvore lá atrás ainda há pouco, já estou aqui. Então, nós mesmos, a nossa automação, se não me engano, é esse nome que dá, né, dos nossos sentidos, nosso modo né, de vida, a gente faz um monte de coisa sem sentir. Respirar é o principal, né? Nós não paramos. Nosso coração bate porque nós comandamos ele. Então, é muita coisa que a gente pode pegar e colocar nesse lance das plantas. Por quê? Olha só, no livro do Camille Flammarion, Narrações do Infinito, aquele livro é bem tal. O Camille Flammarion estava, né, ele tinha 2 amigos, o Querens e o Lumens, né? Não sei quem foi que desencarnou. Um combina para o outro que quem desencarnasse primeiro ia trazer as novidades lá do mundo, do outro mundo. E o que desencarna, eu acho que foi o Lumens. Não sei, um deles. Vai contando aonde ele passou. Sim, ele conta uma coisa muito interessante, que eu já vi isso em filme. Ele conta que ele se viu criança em Paris, porque ele conseguiu, de uma certa forma, olha só, passar a velocidade da luz e alcançar a projeção da luz da época que ele era criança no espaço. É uma coisa que a gente pode pensar que é possível. É possível. A outra coisa que ele fala tem a ver com o nosso estudo aqui, que ele foi num planeta que naqueles princípios espirituais que já estavam partindo para a forma humana, olha só, a gente acha que sai do animal, de alguma forma chega o elemental, chega o humano, né? Ele já falou uma coisa seguinte, que aqueles princípios estavam aprendendo a respirar. E o que acontecia? Se não conseguisse, se ele parasse de respirar por algum tempo, desencarnavam. Esse livro é muito legal. Tá? Narrações do Infinito, do Camille Flammarion. É bem antigo, da época de Kardec esse livro. Né? É da FEB. Ele vai contando outras novidades. Quer dizer, pelo que ele fala, a automatização da respiração partiu de um trabalho muito grande feito por nós em determinada época. Né? Então, essas plantas estão fazendo um trabalho aí. Onde isso vai ser aproveitado? Não sei. Porque no livro Libertação, até o mal é aproveitado. Você lembra que nós lemos lá na última semana de libertação que a justiça se aproveita da injustiça aparente. Estão lembrados? Quer dizer,
Então, tudo isso é aproveitado. Como? Não sabemos. Alguém pode saber. Eu realmente não sei, gente. Realmente eu não sei. Então, está falando lá, cujo lobos apoia a música, né? Que ela pôs para sugá-la, né? Parecendo uma armadilha. Já imaginou a Dioné falando, hoje eu vou. Ontem eu me dei mal, só comi 3 mosquitinhos e 2 mosquinhas. Hoje eu vou mudar, né? Para cá, que eu acho que o vento vem para cá. Se houvesse vontade, logicamente, ela ia saber como organizar mais as suas, né, entre aspas, armadilhas para pegar os bichinhos. Tá? Comentários? Aqui na resposta aqui, ele cita que tudo é uma natureza de transição, né? Eu também não domino a Sabina, não entendo nada. Mas, gente, assim, eu ouvi fulano, beltrano, às vezes comentar, né? E mesmo lendo nos livros Evolução em Dois Mundos, a gente também fica meio bem captado, porque é muito técnico e requer realmente um certo talento até por parte do quem conhece, né? Principalmente os botânicos. Mas vamos lá. Então, os mosquitinhos, quando poda ali, ela vai fazer seu repasto, que é ali vários tipos de Repasto. Repasto. repasto, não é isso? Repasto. Então, na verdade, não é a estrutura orgânica, né? Como é mecânico, isso é vital, porque os insetos, eles têm a parte orgânica e já tem uma certa vitalidade. E isso daí, obviamente. E também, ela planta, ela, aí vai, agora a minha opinião, tá? Eu estava pensando um dia desse, eu estava lendo os espíritos, estava meditando em cima disso aqui. Ela está num ensaio de organização de algumas estruturas, né, para o futuro veículo, vamos dizer assim, dessa própria, eu não sei se é a mesma individualidade, porque não sei se está agrupado, não sei. Né? Então, está formando, digamos, a estrutura de um organismo, tá? Que um dia será igual ao nosso. Penso eu, tá? Penso eu. E tudo é um processo lento. E tem os controles dos biologistas do outro lado da vida. Rapidinho, só também um outro comentário. Não. Hoje a gente dizima aí, digamos, um formigueiro. Nós vamos ter que dar conta daquilo ali. Tá? Queremos ser, na ambiência espiritual, alguém ligado para controlar isso aí. E assistir também outros a fazerem as mesmas coisas. E esse aprendizado do outro lado da vida, que é um estudo, tá? Quando nós voltarmos para o cenário de cá, a gente vai valorizar bastante e vamos, né, até compreender a importância da formiga. Incomoda? Incomoda. Né? Ou algumas outras espécies peçonhentas, tipo barata, tipo lacraia, no esgoto, elas são os reis. Porque se não existissem elas, obviamente o meio ambiente ia ficar disseminado, cheio de vírus aí, a gente ia ficar doente direto. Tá? Bem, então aí, voltando aqui para as bichinhas aqui, elas extraem também da própria terra ali onde está, né, o humus, né, do meio ambiente onde ela está ali, com as suas raízes fincadas. Por quê? Agora entra eu aí com a minha opinião. Posso estar erradíssimo, eu acredito que sim. Também está na elaboração da estrutura nervosa, né? Da estrutura nervosa. Porque essa joaneia, ela vai passar, né? Vai passar, vai morrer, mas ela, na cadeia, sei lá se não seria correto esse, ou seja,
de grupos, não sei como é que é, vou só chutar, né? Chutar. Se tornará um carvalhão, uma árvore de alta estrutura. Porque todos nós temos que passar por tudo quanto é canto. E essas espécies vão passar, né, por esse canto. Porque toda copa de uma árvore, lá em cima, na sua parte, né, nós estamos ali no desenvolvimento da área cerebral, principalmente as partes internas do cérebro, né, onde lá tem neurônios, tem uma série de outras coisas ali, enfim, né, as substâncias químicas também, que as próprias plantas têm, mas também vai saltar daí, né, para outra vivência, que a gente passa por aí para estruturar uma parte do veículo, né? Deixar mais ou menos estruturado. Por quê? Da onde que, já que ela alimenta os insetos, a posteriori, eu acredito que já tem aí já algo elaborado, preparado, né? Claro, ela não vai saltar dali para um animal imediatamente, não. Isso tudo é um processo muito lento, milhões e milhões de anos, a perder de vista que a gente não tem ideia, né? Eu, principalmente pessoalmente falando, não temos ideia. E muitas das coisas que a gente acha, por exemplo, deixa eu só rolar e volto rápido. O Kardec menciona isso. Muitos de nós achamos que do animal, que é do macaco, por exemplo, se torna homem, essa transição não é aqui na Terra, não. Isso daí é mundos primitivos. Tem por aí que a gente até desconhece. A Terra foi um. Tá? É só para mais ou menos citar. Porque toda modificação também não passa porque pela estrutura. Já passou, mas no momento eu acho que não passa mais não, porque vou usar essa essência, né? Esse princípio ainda, né, inteligente, eles encaminham para outro lugar. Em outro lugar, eles vão, povos de lá, biólogos, vamos dizer assim, e essas espécies vão ganhando mais, né, vamos dizer assim, sei lá o nome, vivência, ou experiência, ou elaboração, enfim. É o que eu tenho só para comentar. Posso estar erradíssimo. Não. Essa questão da transição é interessante, porque eu trabalho com madeira. Se eu trabalho com madeira, eu tenho que conhecer um mínimo possível, não um mínimo do que eu faço. E até hoje, as coincidências. Hoje chegou um pessoal lá na firma, olha, você que só trabalha com eucalipto, né? Eu disse só. Por quê? Eu disse, problema de reflorestamento, a licença DOF, que é uma licença especial, eu não quis fazer, então eu não tenho direito de trabalhar com outras madeiras, que é um problema sério, quem tem o DOF, né? Logicamente, ganha mais. E eu optei pelo eucalipto há mais de, deve ter já desde 1996 que eu optei pelo eucalipto, só trabalho com eucalipto desde 96. Aí ele olhou assim, tinha as árvores, umas finas, umas grossas, que o eucalipto é, né? Pois tinha essas árvores. Eu ouvi falar que o eucalipto, vocês reflorestam ele, e é rapidinho de espécie. Eu disse, essas árvores aí para dar corte, aqui para a gente de serraria, para celulose, 2, 3 anos já dá. Tá? Que eles botam agora uma mistura lá no solo quando vão plantar para celulose, um negócio. E é interessante que as árvores pingam água, é interessante. E aquilo rapidinho pega o que serve para celulose, que tem também um limite. A partir de um limite não serve mais para celulose. Ela tem que estar bem nova, bem macia, entre aspas, né, para seguir celulose. Mas para a gente não, já tem que estar um pouco mais firme. Nós preferimos acima de 12 anos. Mas o ideal é 30. Mais 12 anos, 14 anos, 15 anos, a gente já... O cara olhou para mim e falou, poxa, isso tudo 12 anos? 15 anos, 30 anos? O cara regalou o zoião, né? Eu falei, meu amigo, você já ouviu falar de IP?
Jequitibá, cedro, linhares. Eles sim, são as madeiras mais conhecidas, maçaranduba. São 500 anos, meu amigo, para a árvore tomar um porte adulto. 500 anos. 500 anos. Voltando ao papo da transição lenta. Entendeu? Agora, veja bem, o ipê, o cedro, o molde são madeiras nobres, consideradas nobres. Então, na minha ignorância, né, eu acho que na minha ignorância que elas representam já uma ponta de linha nessa lance de... falando de árvores que servem para móveis, telhados, etc. Né? E agora que eu fico bobo, que eu ainda não consegui me situar em relação ao eucalipto. Porque é tão rápido. O eucalipto com 50 anos, a árvore até cai, se der uma ventania legal. Ela não tem raiz, não. 50, 60 anos é um perigo. Não fique perto do eucalipto quando está ventando. É por isso que eles devastam mesmo a mata. Que ela, aí outra coisa, o eucalipto tem outro detalhe que as nativas não têm, essas nobres. Você tem 3 cortes. O que é 3 cortes? Está com 12, 14 anos, você vai lá dar um corte. Ali mesmo nasce outra árvore, aquela raiz que fica, aquele tronco que fica, né? Corta com ao menos 50, 60 centímetros de altura. E dá um terceiro corte ainda. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, isso veio para embaralhar minha mente, que eu não consegui ainda entender a situação. Será que esses princípios espirituais que vão vir no eucalipto têm mais necessidade, né, de encarnar, desencarnar? E outra, hoje, a quantidade de eucalipto que nós vemos ser plantado e usado, porque hoje o tal do compensado, tem pinos e eucaliptos, as madeiras, né? Pinos também, a mesma coisa que o eucalipto, ao mesmo tempo. Tem o tal do MDF, o MDF é só eucalipto. E tem várias fábricas no Brasil hoje produzindo em alta produção, em alta escala, exportando muito. Né? Então eu fico pensando nisso, que eu estou lá como vendendo madeira e pensando no que é que eu estou vendendo, por que aquilo está acontecendo. Eu vejo nisso o seguinte, então deve ser os princípios espirituais que precisam se desenvolver mais rápido, porque de repente está mais atrasado. Tanto que a qualidade do eucalipto em relação a essas outras é realmente bem inferior, muito inferior. Né? Apesar que quando a gente começa a trabalhar, começa a aprender a utilizá-la, já é um grande passo. Isso é a questão da inteligência, né, do homem. Né? Então, essa questão aí da aquisição, nós não temos nem ideia quantos bilhões de anos realmente o negócio daquela monadazinha que fala, né, que Deus criou, né, chegue ao homem. E o homem, conforme fala aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 917, que eu acho aquilo, né, vocês estão mais perto da sua origem do que do seu destino. Qual é a nossa origem? Animal. Né? Não, Gostou, falei animal. Gostou, Animal. Gostou, Ué, né? mas nós estamos tão perto dele mesmo. Eu vou dizer o quê? Que agora eu sou um anjinho? Estamos longe do anjo. Imagina do homem. Né? Hoje que eu falo, já são espíritos que não precisam reencarnar, que já tem mais liberdade no espaço. Uma questão até que nós falamos aqui na semana passada em alguma aula sobre essa questão né, do crescimento, não me lembro bem qual foi o assunto, mas nós falamos sobre isso, de mais liberdade. Né? E, sei lá, a gente fica pensando nessa transição e realmente é difícil. E saber onde começa, onde acaba, onde é o meio, onde é o fim, como é que funciona. Vamos esperar as informações dos espíritos, que quando nós estivermos prontos, né, deve vir mais informações mesmo. Enquanto isso, vamos tateando aqui no pouco que a gente conhece, né, usando a ciência, né, a ciência humana, e vamos embora. Que quando se fala em transição, aí Kardec coloca aqui, é uma transição entre uma e outra. A gente sempre sabe que quando há, por exemplo, essa sensibilidade, nós sabemos que no reino vegetal que começa, né, a questão do sistema nervoso. Nós sabemos disso. Os espíritos nos falam isso. Então, quando a gente vê essas plantas terem essa... Né, não é essa sensibilidade, entre aspas, digamos assim, pode ser que elas já estejam mais adiantadas que várias outras espécies. Onde ela está, não sei, tá? Mas um pouco mais adiantada que outras espécies.
é o que a gente pode, dentro do que a gente aprende, pensar também. Né? A gente pode, Fran. Até não tem os médios sensitivos, não há uma graduação enorme. Desculpa ter que partilhar. Então, essas sensitivas, quer dizer, é o ensaio para o futuro. Isso não vai levando muito tempo. E nós, hoje em dia, ser humano, então nós, ser humano, alguns têm uma sensibilidade muito bem apurada. Mas tem outras pessoas que não têm essa sensibilidade apurada, mas sentem. Isso provavelmente deve ter guardado relação com essas espécies. Né? Tá? A questão da acessibilidade, né? Exato. Nós não derivamos. Você acabou de falar do sistema nervoso, a elaboração do sistema nervoso. Né? Nós temos nas duas, tem o central e tem o periférico, uma coisa assim. Tá? E como ele está desenvolvendo também um sistema neural, né? Nas próprias plantas, que é o sistema nervoso, aí talvez seja a providência divina trabalhando lá atrás, né? A nosso benefício, para a gente estruturar aí a nossa evolução. Tudo é aproveitado para a nossa evolução, com certeza, né? Então, tudo isso, a gente não sabe onde encaixa, mas em algum lugar está, né? Nós estamos falando que não tem fundamento científico. Ou tem, eu não sei. Elisa, quer falar alguma coisa? Não. Você só animou quando a gente fala. Nós estamos mais próximos do animal, você se animou, né? Isso que eu não entendi. Não, eu estou prestando atenção no que você está falando. Ué. Pô, estou sentindo falta da Consuela. Ela entrou e saiu. A internet dela lá deve estar um horror, né? E ela nem tentou de novo, ou tentou e não conseguiu nem entrar também, né? Também tem isso. Pode Bom, ser. vamos lá. Vamos ler de novo e ler a resposta. Pergunta 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar, têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Olha lá o que é que a resposta. Desculpe, hoje eu estou. Aliás, como sempre, nessa tal de sinusite. Vamos lá, a resposta é muito interessante. Vamos lá. Respondeu os espíritos. Tudo na natureza é transição. Pronto. Por Aí já é isso uma mesmo. resposta. Olha só, já é uma resposta. Isso é revelação, né? Para a gente, não. Mas para quem não é espírita, é uma revelação. Tudo na natureza é revelação, é transição. Porque nada na natureza está fixo, está parado, é ali. Não, o animal, o cachorro vai ser sempre cachorro. Bem, veja bem, aquela forma cachorro, enquanto precisar, vai ser sempre cachorro. Ao princípio espiritual, não. Mas é ali que ele aprende algo, o princípio espiritual. Né? Na planta, o princípio espiritual aprende algo. Eu estou falando do que comanda, que tem uns vários princípios espirituais que estão em tudo que é lugar. Na folha, sei lá, no caule, lá embaixo da raiz. Gente. Então, tudo na natureza é transição. Nós também somos transição. Os anjos são transição. Porque se a gente fala, lendo no livro espiritual, chegar à perfeição, tudo bem, isso é uma coisa didática. Porque se chegar à perfeição fosse algo absoluto, ou seja, nós seríamos deuses no futuro. Não. Nós vamos chegar à perfeição. Ótimo, um patamar lá no alto, lá próximo e tal. Mas chegar ao absoluto? Não. Tudo relativo. Então, tudo é transição. E a gente pode ter certeza, apesar de a gente ter contato nenhum de mundo lá em cima.
que esses espíritos, o próprio Jesus, tem que ter muita coisa que ele está aprendendo. Não no nosso nível. Nosso nível é... Nem posso falar infantil mais, viu, Elisa? Vamos baixar um pouquinho para jardim de infância, CA, sei lá. Né? Agora, o nível deles tem muita coisa, porque, né, a gente sabe que existem vários Cristos, a gente sabe que existe... A gente já estudou, né? Os livros falam isso, existe, por exemplo, constelação de Hércules. Quantos sóis tem na constelação de Hércules? Quantos planetas, quantos sóis? Né? E quem será o Cristo da constelação de Hércules? E vai vir outras constelações até chegar ao centro da galáxia, onde haverá, né? Então a gente vê que o negócio vai embora. Então tudo é transição. Tudo é transição. Desde a mônada, né, que chegou aqui, conforme a gente lê no Missionário da Luz, lê no Evolução em Dois Mundos, né? E houve uma, tipo uma gelatina que se, né, esparramou pela Terra, e dali estavam, né, as mônadas, né, que ali começa a vida na Terra. A vida que eu falo em termos, né, de orgânica. E a vida inorgânica estava lá já, algumas pedras, algumas coisas. Tudo transição. Olha só que negócio, né? Eles arrebentam nessa pergunta de... Agora eles vão falar uma coisa. Uma outra coisa interessante que eles vão falar aí. Quer falar alguma coisa, João? Não. Vamos lá. Então, tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. Olha só. Eu me assemelho a alguém? Alguém se assemelha a mim? O cachorro se assemelha ao elefante, ao cavalo, à pulga. Né? Será que a pulga precisa do cachorro ou o cachorro precisa da pulga para ficar mais alegre? Né? Então a gente está vendo aqui que, olha a resposta, tudo, nada se assemelha. Cada ser humano é um ser humano, cada animal é um animal, cada planta é uma planta, mas tudo se prende. Porque dentro dessa construção divina, todo mundo faz aquela velha história do tijolinho, faz a sua parte. O único que bagunça a parte dos outros é o famoso bicho-homem. Nós, né, estamos aí acabando com os rios, com os mares, com o ar, com as plantas. É o bicho-homem que faz a sua parte, devido aonde vai falar daqui a pouco da questão do livre-arbítrio, né? Ah, não vai falar aqui não. O livre-arbítrio é porque essas plantas não pensam, não têm livre-arbítrio, o único, né, o animal também, né, de uma certa forma, tem um condicionamento, não é bem um livre-arbítrio, mas já parece ter um livre-arbítrio, que ele escolhe o dono, escolhe aquilo, né? Já tem uma noção de livre-arbítrio, digamos assim. O único que tem livre-arbítrio irrestrito é o homem. Constrói, destrói, faz, acontece, remédio, foguete. Aí, fala, João. Não, estou só pensando aqui, vai ser alto. Então, nós estamos todos juntos, né? Como é que fala o ditado? É junto e Misturado. E misturados. É um ditado popular engraçado, mas não é isso aí. A lei de Deus é assim. E Deus, como voltando no livro a Gênesis, nós estamos dentro do quê? Entre aspas, que fala lá no Evolução dos Mundos, no início, que o Jorge falou da Evolução dos Mundos, né? Estamos todos dentro do hálito divino. Todos nós imersos no hálito divino. Olha só. E Deus acompanhando isso tudo, organizando através dos seus co-criadores em plano maior e plano menor. Olha só, é muita loucura, gente. Para terminar aqui, eu acho que eu vou fazer que nem o Chico, tomar um chá com torrada, que é melhor, porque a gente não consegue nem pensar nisso. Imagina um cara assim, igual o Chico viu algumas coisas, né? Quando ele foi desdobrado, o Emmanuel levou ele para dar um passeio aí pelo alto. Então, estou aqui bem simples. Tudo, né? Nada se assemelha, e tudo se prende. Nós precisamos de tudo para evoluir também. Os nossos canais de evolução. Essa plantinha aí, que a Elisa pega o lápis e fica lá, vou enganar ela.
Ela vai sair. Tinha que ser eu, né? Você não é Tinha mole, que Elisa. ser. Você É, não é mole. Eu te conheço. Ó. tinha que ser eu, né? Impressionante. Vamos lá, então. Quer falar, Jorge? As plantas, não. As plantas não pensam. Por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Olha que coisa escrita, instinto cego. Não é igual o animal, que você vai dar uma palmada, ele se encolhe, fecha o olhinho, né? Se protege. Instinto cego. Porque não é instinto. Mas para a gente entender, tem que ter uma palavra que a gente entenda. Né? Cego e natural. Ou seja, natural. Daqueles que fizeram aquelas formas ali, sabe o que é isso. Né? Na arquitetura aí, né, cósmica, tal, que bolaram aí junto a Jesus, né? No livro A Caminho da Luz, aquela turma lá que chamam, né, dos arquitetos cósmicos, etc., lá no início, né, que junto a Jesus moldaram aí o planeta, sabe? Mas nós, ainda bem que a gente pelo menos pensa que eles sabem, né? Que eles não erram, o negócio funciona. Quem bagunça o negócio de novo é o pessoal que fica com um lapisinho na boca lá da Dioné. Isso aí não é mole. Pelo menos agora não sou mais eu. Então, agora o Kardec vai fazer um comentário aqui muito legal, que também sobre, eu falei né, de respiração, de piscar, etc. O que o Kardec vai falar? O organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos sem participação da vontade, das funções digestivas e circulatórias. Olha só, a gente come. Eu vou comer hoje um bife com batata frita, mas antes eu tenho que falar com meus dentes, com minha língua por causa do paladar, né, com o esôfago, para ele comportar legal, o estômago fazer a digestão direita. A gente quer lá saber disso na hora que bota o negócio na boca e mastiga aquele negócio lá. Adoro batatinha frita, aquela batatinha frita. Quando é pizza sardinha, então nem posso falar nada, que estou proibido de falar pizza sardinha. A boca enche d'água, não dá certo. Tá entendendo? E aí, a boca enche d'água. Fala em limão. Então a gente fala suco de limão. Pronto, a boca já dá uma salivação. Então tá isso aí. E o sangue da gente? Né? A gente, coração, bate, 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 que o sangue não pode parar. Eu bati na mesa que balançou tudo. Então tem muita coisa que a gente não observa, né? Tá dentro disso. Agora ele vai falar sobre o tal do piloro, né? Eu fui até ver o que era na internet, que eu não estava lembrado o que é, né? É uma válvulazinha, que eles dão até um outro nome, nem me lembro o nome, que dão na saída do estômago, que joga para o intestino delgado, né? O alimento já trabalhado, tá? E ele também é cheio de manias, o piloro, tá? Não é assim, não, vou jogar, não. Calma. Né? De vez em quando ele se contrai, de vez em quando ele dá abertura, né? Vamos lá. Uhum. Cadê o piloro? Parei no piloro. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. Digamos que ele é um sargento. Aí ele vai lá um pedaço de alface, que ainda não está muito bem trabalhado, ele olha assim, não, volta. Vai lá no suco gástrico, dá uma volta, depois tu vê que eu libero. Ele só abre para quando a coisa, né? A passagem só é dada àquele que já está preparado para ir para o intestino. Eu estava vendo a entrevista um dia desses, fala em intestino, né? O cara fez uma entrevista que eu estava vendo, eu achei muito interessante, que ele falou que o intestino é o nosso segundo cérebro. Olha só, eu estava pensando, e ele falou, deu uma entrevista legal, não vou falar isso aqui, só dando uma ideia. Porque o intestino, se não tiver todo equilibrado, todo certinho,
Assim como o cérebro também descrambelha a gente, né? Mentalmente, emocionalmente, tal. O intestino descrambelha o corpo todo e acaba afetando tudo, o emocional também. Achei em palestra assim, interessante, né? Mas coisa lá, ciência, não entro muito nesse assunto, eu não entendo. Né, Jó? Olha só, tinha um desenho animado, não me lembro qual canal que passava. Era vamos dizer assim, tinha um outro personagem que era pequenininho, mas ele não era tão dotado, ele era mais ou menos dotado, mas tinha um João grandão, que ele não era, ele era doidão. Mas quem. Aí você falou do intestino, não falou? Aí que é o segundo cérebro. Ele não tinha nada aqui, mas ele pensava com o intestino. Então, esse outro, que era o amigo dele, que casou, ele conversava com o intestino. E o intestino é quem falava. Eu não sei o nome do desenho, é um desenho que passava na televisão, as crianças viam, mas eles também nunca devem dar uma importância. Era o que a Ilda ligava, deixava a TV lá para eles assistirem. Agora você falou, eu comecei a pensar em relação, né? Mas eu já tinha escutado isso, que o intestino é o segundo cérebro. É o segundo cérebro. A importância da nossa alimentação, né? Tudo isso, né? Tudo que a gente faz. E realmente, né, o que o cara falou, fiquei meio impressionado, tá? Claro que eu não me lembro qual era o nome do cara, que foi a Margarete que viu, eu só estava ouvindo até, né? Não vi não, ouvi, escutei. Flor é como se fosse um sensor, né? Ele não deixa realmente passar. Ele contrai e fecha. Aí o fígado joga o clorídrico, porque o ácido clorídrico, se botar em cima de um metal, ele detona o metal, e corrói. Então, você vê o que é a mucosa nossa aqui. A mucosa nossa, agitadinha, a gente arrebenta ela, o colorido que dá, porque tem uma dosagem específica. E o organismo está programado para isso. Olha lá nas plantas, a gente tem que voltar para trás. Né? Que é onde nós estamos elaborando esse. Tá? Então, porque isso está ligado ao sistema nervoso. Eu acho que sim. Mas vamos lá, uma área do sistema nervoso. Tá tudo. Opa. Então, aí o estômago promove as suas funções. Tá? Quando estiver bem digerido, aí o sensor abre. Aí, devagarosamente, o delgado vai absorvendo né, o alimento que foi digerido. E nas partes do delgado, aí eu já não sei se é aí ou se é no grosso. E começa a fazer a seleção das proteínas que o organismo das pessoas precisa. Olha a importância do intestino. Porque depois que descer essa parte, novamente, o ele fecha novamente, fica fechadinho. Deu uma picotada no final, Jorge. Pensei que tivesse sido para mim só, porque como eu estou aqui fora. Mas é isso aí que você falou, tudo, né? A gente vê a função do intestino de uma importância, seleção de tudo, né? E é interessante que isso tudo vai parar no sangue, né? Não sei como também. Olha só, você vê o animal, quando ele consome, ele tem as mesmas propriedades que nós temos, tá? E esse revestimento interno, né? Porque, e tem a defesa. Eles não têm as defesas orgânicas que foram desenvolvendo ao longo do tempo. Porque senão eles se lascam tudo também, né? É, é, o clorídrico nessas espécies são realmente, como é que a gente vai dizer, é mais agressivo até em relação ao nosso, né? Porque quando depois que a gente passou dos períodos, vamos dizer, aquele período das cavernas, né? Aí que o nosso corpo começou a sofrer uma certa melhora
A fé espiritual melhorou com a chegada de outros povos que migrou para a Terra, né? E é assim que a gente vai ganhando. E vem outro grupo aí que vai fazer a diferença. Porque a Ariana vai embora, né? Vai embora, vai extinguir, vai surgir uma outra aí. Qual? Não sei. Vamos lá, Elis, vamos ver a próxima. Então, essa aí tá tudo bem já. Batemos bem nela, massacramos, né? Ainda falta terminar um pedacinho. O Ah, mesmo tá. provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos, de nenhum modo, implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Tudo no. Mais ou menos aquilo que a gente comentou. Que falava, cujo movimento de nenhum modo implica na necessidade da percepção. Ainda menos na vontade, que ela não tem vontade, né? Isso que ele está citando aí. A percepção já é um nível bem mais assim, o animal já tem a percepção, né? Quer dizer, de uma forma bem mais grosseira que o humano, mas tem, né? É interessante isso. Mas a planta ainda não está nesse nível. Ela está. E outra coisa que a gente pode falar é o seguinte: o que acontece aí, tá? Que cada ser humano, tá? Todos nós, de novo, vamos falar sobre essa questão do assemelha, não se assemelha, mas está tudo junto. Tá? Nós, deixa eu ver como é que eu ia falar. Nós, eu me esqueci o que eu ia falar, gente. Assim, Meu Deus. oh meu Deus, como é que eu esquece assim, né? Mas, assim, sim, tá, me lembrei. Cada planta dessa, cada um nessa questão da evolução, não estou falando de transição, não vamos nem entrar nisso. Digamos que cada um não deixa de ser um laboratório, né? Cada planta tem seus detalhes, tem seus sistemas, seu isso, seu aquilo. Os níveis, né? Essa planta que eu falei, que precisa de essa árvore de 500 anos para se desenvolver, para chegar à forma adulta. Mas ali, em compensação, a folhinha verde é quanto tempo que demora um alface, um couve, né? Um cheiro verde? Eu não sei, mas acho que não chega. Se passar muito de 30 dias, é que aquilo produz o ano inteiro. E a gente vai vendo. E tudo isso, para nos ajudar, né, são passagens que são laboratórios da espiritualidade, para chegar a nós, né? Não aos anjos, não, tá? Nós, esse corpinho físico bonito que nós temos aí, né? É o que a gente pode concluir. Então, tudo acontece, é o que está falando aqui dessa questão mesmo. Não é a necessidade de percepção, porque ela não tem ainda isso. Mas já é um treinamento. Nem vontade. Não há vontade. Para ela ter vontade, ela teria que ter o livre-arbítrio. Decidir. Eu quero, não quero. Vou, não vou. Faço, não faço. Então, tudo é passagem. Assim como nós também, né? Estamos nessa passagem. A nossa evolução. Ok? Vamos para 590, Elisa? Ou não vai dar tempo? Tem 4 minutinhos só. Então, só leio. Semana Olha que vem a gente só a conversa. pergunta. 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Lembrando do cactus. Quem gostou daquele cactus tinha. Gente, eu acho que a Margarida deve ter usado meu óculos. Tem um fio de cabelo aqui que eu não estou conseguindo encontrar ele, tá? Isso aí ela pegou meu óculos. É vingança do cactus. Pois é, a vingança do cactus. Né? Aquela brincadeira do cactus, que o cactus aqui Tadinho do não cactus, gosta gente. de Fiquei sol. com pena do cactus.
ele não gosta de sol, ou seja, é nocivo para ele, né? Não, o que acontece? Há plantas, né, acho que é 11 horas que abre determinado momento, né? Tem plantas que parece que se alguma coisa modifica as posições dela, mas não há nisso aí um instinto de conservação, não. Nada disso. Algo mecânico, como já falou aqui atrás. Falou um pouquinho lá atrás. O instinto segue natural, é algo mecânico isso. Tá? Isso aí são coisas daquela espécie. A gente não vê em várias espécies. A gente vê detalhes de cada uma, né, espécie. Então, quem está perguntando aqui a procurar o que lhe seja útil. Tudo bem, a planta gosta de água. A sua raiz vai procurar água, mas é a questão de sobrevivência. Porque ela vai sentir de uma certa forma a umidade, a raiz vai nascer pelo lado da umidade. Se tiver umidade por vários lugares, ela vai se espalhar. Então é uma questão de sobrevivência, nada de instinto, algo assim, bem mecânico mesmo. Então é o que vai falar aqui na resposta, né? Instinto de conservação, não. Porque quem tem o instinto de conservação já tem consciência de si. Tá? Se eu fizer isso aqui, vai me acontecer isso. O cachorro. Tem cachorro que sabe atravessar a rua. Não sei se vocês já viram. Né? Saiu minha imagem. Vocês estão me vendo, gente? Minha imagem fugiu aqui, né? Fugiu um instantinho. Foi uma propaganda da TIM que entrou aqui, tá? Deu uma apagada. Então, tem cachorro que já olha assim, olha para um lado, olha para o outro, calcula e passa. Porque ele sabe também que os carros também, olha só como o bicho é esperto, vai dar uma meia cravada para ele passar. E ele já tem o instinto de conservação. Se ele vê muito trânsito, ele não passa. Esses que já estão mais. Né? Tem aquela história do gato escaldado, tem medo d'água, né? A gente vai vendo, mas isso aí já é do animal. Ele já tem consciência de si. Nós já falamos sobre isso também na outra aula, de individualidade. Mas já tem essa noção de individualidade. Vira-lata, vira-lata sim. Vira-lata que é o cara. Não, vira-lata tem na internet um tal de Cleitinho Fubá, com a minha mãe vê os lances que fazem para ele. Só loucura. Cleitinho Fubá, quer dizer, o caramelo mais amado do Brasil. Então é isso aí, gente. Vamos continuar essa pergunta semana que vem, tá? Essa questão aí não tem nada de desculpe, instinto de conservação, não. Agora, se tivesse instinto de conservação, quando o cara apontasse o machado para a água, era, pera aí, né? Tirava o corpo fora. Acerta do lado aqui, ó. Então, gente, deu a hora. Semana que vem a gente continua nessa 590. Começa a 590. E volta mais uma, né, para acabar essa questão do. Porque a próxima 591, nós já um dia desses comentamos sobre ela aqui naquela revista espírita, lá de Júpiter, né? A 591 tem essa questão da revista espírita. Aí depois vai chegando para nós, os animais e o homem. Né? Vai chegando. Bom, gente. Daí, tá? Estamos em cima da hora. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Propaganda, né? Hoje é quarta-feira, Livro dos Espíritos. Sexta-feira agora Elisa, libertação, não é isso? Libertação. Libertação. E segunda-feira continuamos no céu e inferno. Nós estamos próximos ao purgatório, mas ainda não conseguimos sair do inferno, gente. Mas nós vamos sair do inferno e vamos chegar no purgatório, se Deus quiser, segunda-feira. Aí que a gente já está começando a dar uma clareada para o nosso lado, né? Evolução. Falou? Vou aqui encerrar a gravação.